Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as muitas mortes de Laila Starr, um quadrinho da editora Devir que traz uma obra escrita pelo indiano Ranvi e desenhada pelo português Felipe Andrade. Esse é um daqueles quadrinhos que já na primeira edição ele te prende de uma maneira e te arrasta para uma história que você só vai conseguir se libertar dela quando você terminar de ler a última e surpreendente página. Mais detalhes depois da vinheta. As muitas mortes de Laila Starr é um quadrinho em capa cartão com 128 páginas e com preço hoje na Amazon de R$ 57,90. Esse quadrinho chega ao canal Poptopia como um oferecimento de A Guilda Colecionáveis, loja aqui da cidade, parceira nossa, do meu amigo Kevin. Se você quer comprar esse quadrinho, o link também estará na descrição do vídeo, o link da Amazon, e você ajuda o canal. Isto dito, isto posto, esse é um quadrinho sobre morte e vida. Ranvi é o escritor dessa obra, né? O indiano para Ranvi, que é o pseudônimo dele. E esse escritor ele já trabalhou em coisas como Liga da Justiça Dark, Monstro do Pântano, Detetive Comics. É um cara bastante promissor e tem entregue algumas das obras mais relevantes do mercado americano. Aqui a gente vai conhecer um quadrinho bastante diferente, né? E ao mesmo tempo bastante atrativo. Eu digo isso porque as muitas mortes de Laila Starr mostra um cenário onde a morte está em vias de ficar desempregada. Isso porque alguém nasce e a humanidade, a partir do nascimento dessa pessoa, a humanidade estará encaminhando a descoberta da imortalidade. Acontece que a divindade que cuida do céu, né, que cuida dos seres supremos, resolve que a morte se tornou obsoleta. E a partir desse ponto, ela é demitida, uma vez que a humanidade atingiu ali, transcendeu a morte, né? Eu lembro que aqui no canal a gente fala muito sobre os X-Men do Jonathan Hickman, e um dos pontos mais perturbadores para os fãs antigos de quadrinhos é que os mutantes já não morrem mais. Eles conseguiram, de uma forma combinada, através de seus poderes, sempre que um morre, trazer esse que morreu de volta. E aqui fica muito claro que o foco não é como driblaram a morte, mas como o impacto de não morrer pode perturbar o equilíbrio sensível da existência humana. E é sobre isso que esse quadrinho trata. A morte, vista que está desempregada, ela é transferida aí para um papel diferente daquele que ela está acostumada, de ser um ser imortal, de ser um ser celestial, um ser divino, e passa a ocupar o corpo dessa moça que é a protagonista, a Laila Starr. E aí, a partir desse plot, como mortal e ocupando um corpo de um humano, a morte, ou então agora a Laila Starr, passa a perseguir esse jovem, esse recém-nascido, que ia ser o responsável pela descoberta da imortalidade. Acontece que a história, que pareceria ser uma história de perseguição, de trailer, de ação e de aventura, se torna um drama existencial que propõe ao leitor uma reflexão profunda sobre tudo aquilo que você está acostumado a pensar sobre a sua própria vida, né? Enquanto mortal, a morte começa a perceber que a efemeridade da vida, a fragilidade da existência humana, permite que os seres humanos tenham experiências e vivências que um imortal jamais perceberia. Gente, a real é que eu tomei nota de um monte de coisa para falar sobre esse quadrinho da Laila Starr, mas se eu falar tudo, eu vou acabar entregando uma parte da história. Eu não quero dar spoiler, mas assim, um dos lances que eu mais fiquei encantado com esse quadrinho, com certeza, são as capas. Elas são sensacionais, são de diversos artistas diferentes, vale muito a pena, é quase que uma galeria de arte, né? Até por isso que no final a
A Devir colocou algumas capas aí, mas tem outras muito bonitas que ficaram de fora. Outro lance é quem traz a Layla de volta das suas muitas mortes. Esse é um personagem também que merece muita atenção na hora que você estiver lendo a HQ. E é outra atração à parte por ser uma aula sobre mitologia indiana. Esse quadrinho tem muitos elementos e dificilmente vai ficar fora da lista de melhores do ano. Se de um lado a gente tem a morte, do outro lado a gente tem Darius, que é o rapaz que será responsável pelo desenvolvimento da imortalidade. E esse plot da história fica completamente em segundo plano. O que realmente é relevante é a dinâmica que se estabelece entre a Layla, ou a morte, e o Darius, e os vários encontros que eles têm ao longo da vida. Para quem já leu Sandman, lembra muito aquele acordo que o Sandman faz com o cara aí de se encontrar a cada 100 anos, o mortal que ele considera amigo dele. Aqui a história ela cobre um intervalo de tempo bem menor, muito mais dinâmica e muito mais pautada naquilo que a gente considera como o real de hoje. Só que tudo sob a perspectiva de alguém que vive, que cresceu e que conhece o mundo sob o ponto de vista de um indiano, que é completamente do ponto de vista da gente aqui na América do Sul. Isso por si só já garante uma experiência de uma leitura completamente enriquecedora. A arte do Felipe Andrade é uma arte que coloca a gente dentro da história e, para fugir do lugar comum, é o tipo de história que, para mim, bebe muito na fonte de uma escola literária chamada Realismo Fantástico. Essa escola literária ela tem como seu principal expoente o Gabriel Garcia Marques e os seus 100 anos de solidão, livro pelo qual ele ganhou o Nobel de Literatura em 1992, se eu não estiver enganado. Mas isso é tema para outro dia, outra conversa. Esse foi o Poptopia de hoje. A gente falou sobre as muitas mortes de Layla Starr, um lançamento da editora Devir. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de Gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.